E aí galera, aqui é o Duzão do Miami Dolphins e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estaremos repassando tudo o que aconteceu nessa semana 12 de NFL, semana 12 de Fantasy Football e também já começar a pensar na semana 13, decisões à vista aí para quem joga Fantasy Football, reta final da nossa temporada regular. Temos mais 2 semaninhas aí e é hora de ou vai ou racha, né? Ou vai pros playoffs ou fica pra trás. E quem joga a Super League tenta escapar ainda últimas semanas para tentar escapar aí das finais aí do lado de baixo da tabela, onde na League 2, League 3, League 4 são 6 times que vão pra degola. Então é muito importante tentar esse sprint final, que não classifique para os playoffs do acesso, mas que pelo menos fique nessa divisão, porque senão depois o bicho pega. São 8 times para 6 vagas de rebaixamento. Mas antes de começar a pensar nessa semana 13 com o streaming de quarterbacks, de defesas, waivers, a gente tem algumas notícias para repassar aqui com vocês, antes de começar a falar da rodada propriamente dita. Vou falar das notícias da segunda-feira, porque no domingo a gente já tem muita gente que machuca, volta e vira uma bola de neve. Então na segunda-feira a gente tem aquelas notícias mais importantes. E uma delas, o tight end do Jacksonville Jaguars, Dan Arnold, sofreu uma lesão de grau 2 no seu ligamento colateral medial do joelho e perde de 4 a 6 semanas. Ou seja, acabou a temporada dele para o Fantasy Football. Will Fuller, ele que está fora faz um bom tempo, né? Desde ele tentou voltar na semana 13 e se machucou na semana 4. Ele está com problema no dedo, diz estar melhorando, mas ainda não está disponível para retornar, de acordo com Marcel Louis Jacket, da ESPN. Dalvin Cook, ele sofreu uma lesão nessa semana 12, uma lesão no ombro, que até a princípio parecia ser no joelho, mas ele acabou batendo o ombro e foi feia a pancada. Ele acabou saindo do jogo. Não deve ser uma lesão que lhe tire da temporada, ainda não está sendo considerada uma season-ending injury, mas a gente tem que ver como é que estará a situação dele na semana 13. Acreditamos que ele não deva estar disponível. Pode ser que a equipe acabe deixando ele de lado para descansar aí para uma tentativa de playoffs. Enquanto isso, a gente sabe, Alexander Mattison pode ter aí uma chance de se tornar o running back 1 nessa reta final de temporada. Christian McCaffrey, running back estrela do Carolina Panthers, foi colocado na Injury Reserve e está fora da temporada. Vai perder todo o restante da temporada com problema no tornozelo. Ele já tinha perdido algum tempo na Injury Reserve, agora acabou a temporada para o nosso craque. E a gente já começa a pensar no ano que vem se esse cara ainda vai ser o número 1 geral, né? Eu acredito que não. Muito provavelmente aí as discussões vão ser em torno de Jonathan Taylor, em torno de repente de um Derrick Henry se ele voltar para os playoffs, mas hoje eu diria que o Jonathan Taylor é o cara que mais tem chance de ser o número 1 lá em 2022 nos nossos drafts. Eu tenho o Christian McCaffrey em 3, 4 ligas, tô simplesmente devastado com essa situação. No Scott Fishbowl, para ter uma ideia das 9 primeiras escolhas que eu tenho, no momento eu conto com apenas 3 jogadores dessas 9 escolhas. Um deles, Christian McCaffrey, AJ Brown fora, Calvin Ridley fora. Os 3 caras que estão me ajudando nesse momento, que estão disponíveis, são o Stefon Diggs, o Terry McLaurin e também o T. Higgins. São esses 3 jogadores das 9 primeiras escolhas. E tamo lá. Inclusive, eu falei pro pessoal no Instagram que seria a última rodada da temporada regular. Eu me passei. Tem mais uma semana, mas essa eu diria que pra mim foi uma grande final, porque eu tinha um duelo importante, eu tinha jogos importantes de outros times, os quais eu posso, com o resultado que está tendo nessa semana, espero que hoje de noite Terry McLaurin assim coma a bola, 2 touchdowns, os 30 pontos para ele, para me colocar ainda mais numa situação favorável para tentar brigar por uma semana de folga. Ainda tenho essa
pequena possibilidade. Agora sem Christian McCaffrey complica um pouco mais, mas quem sabe, né? A gente nunca... Outros times também estão perdendo jogadores, então quem sabe a gente consegue. Lembrando que o Scott Fishbowl são divisões de 12 times, né? São conferências de 96 times, e são algumas conferências que vai dar 1920 times, que é o Scott Fishbowl completo. Dessa nossa conferência 11, estou na divisão Slipknot, que são desses 12 times, classificam 6, mas não os 6 primeiros. Os 3 primeiros e os 3 maiores pontuadores, sendo que o primeiro colocado e o maior pontuador tem semana de folga. A primeira posição eu não tenho como chegar. Inclusive eu acho que o cara vai, se eu não me engano, ele tá pra pegar essa primeira posição pra ele, e ele é o maior pontuador. Inclusive o cara tá em 41º melhor pontuador, atrás do Fernando Calazen, tem brasileiro na frente. E a minha expectativa é tentar pegar o primeiro lugar depois do primeiro lugar. Que aí eu acho que vai dar uma bela embolada com essa semana aqui. Espero que a gente consiga aí abra uma brechinha, porque semana de folga na primeira semana. Olha, a minha expectativa é se classificar para os playoffs. Esse é meu objetivo de primeira temporada jogando Scott Fishbowl, que é o campeonato mais tradicional de fantasy do mundo, para quem não conhece. Se conseguir passar para a segunda fase dos playoffs, nossa, aí eu vou estar nas nuvens. Seguindo aqui, Aaron Rodgers, ele não vai fazer cirurgia naquele dedo quebrado, pelo menos por enquanto. Ele jogou bem, inclusive... Pra quem notou que ele tava largando rápido a bola, não tava correndo, tava bem seguro. E esse Aaron Rodgers me dá um pouco de medo, porque ele é muito preciso. E se ele tiver com essa situação de urgência, o jogo dele pode ficar melhor ainda. Eu tinha um receio nesse jogo, mas ele me provou totalmente o contrário, né? Um cara que aí sim mostrou vários defeitos nessa partida foi o Jalen Hurts, quarterback do Philadelphia Eagles. Ele está com um problema no tornozelo que pode impactar nessa situação dessa semana 13 do Fantasy Football. O que neste momento, não como torcedor, não só como torcedor eu diria... mas também como um cara que gosta de fantasy football e gosta que os jogadores dos times façam pontos, deem pontos, eu não sei se não seria de todo ruim Gardner Minshew jogar uma partida, pra gente ver como é que um Devonta Smith ia atuar. Jalen Reagor, não quero falar nesse cara aqui agora, mas Dallas Goedert, quem sabe até melhorar o jogo corrido. Imagina se o Gardner Minshew entra e faz o que ele fez já, eu não duvidaria disso. Aí o Jalen Hurts começa a ter uma batata que pode começar a assar. Pro Jalen Hurts a melhor coisa é ele não perder nenhum jogo, porque assim, eu acredito pelo que ele fez até agora, ele tem muitas possibilidades de ser o quarterback da franquia no ano que vem, e a franquia tentar endereçar as 3 primeiras escolhas, não num quarterback, em outro jogador. Kyler Murray está com esperanças de jogar na semana 13, mas ainda não é uma certeza. Então se você está aí com o Kyler Murray, está se complicando, porque o Kyler Murray e o DeAndre Hopkins, que também está com esperanças de jogar na semana 13, está fora, são 2 jogadores aí que fazem uma diferença gigantesca no nosso Fantasy Football. Logan Thomas, tight end do Washington Football Team, foi ativado da Injured Reserve, e vai voltar hoje à noite contra o Seattle Seahawks. Quem sabe aí, é uma boa, porque acredito que se tem o Logan Thomas na Injured Reserve, você provavelmente jogou com outro tight end nessa semana. E se ele voltar bem, tu tem mais uma opção no elenco, porque ele vai sair da Injured Reserve nessa semana do Fantasy, né? Acredito que você não tenha deixado pra última hora pra escalar ele, né? Outras notícias aqui, DeAndre Swift está com status questionável, segundo Dan Campbell. Segundo ele, tá difícil de que ele jogue, né? Ele tá com muita dor, o DeAndre Swift, ele que está com um problema aí. Aonde é o problema do DeAndre Swift? E legal, fala aqui que ele tá questionável, fala do Dan Campbell, mas não fala qual que é o problema exatamente do DeAndre Swift. Se ele estiver fora, o Jamal Williams e quem sabe até o Jermar Jefferson podem ter um volume interessantíssimo aí para a próxima semana. O Harrison Bryant, tight end do Cleveland Browns, que saiu ontem da partida após fazer uma boa recepção, ele está com um problema no tornozelo, acabou sofrendo essa pancada, caiu meio de mau jeito, tornozelo
virou ali na hora, tentou voltar ainda na mesma jogada, mas não foi possível. Alvin Kamara, com problema no joelho, foi um cara que participou dos treinamentos na segunda-feira de forma limitada. Se ele voltando aos treinamentos é uma situação boa, né? Quem sabe, ele que não jogou, né, no Thanksgiving contra o Buffalo Bills, pode ser que tenha um retorno aí para a semana 3. Vamos aguardar durante a semana as próximas notícias. Ezekiel Elliott, também com problema no joelho, participou dos treinamentos na segunda-feira, mas de forma completa. Esse é um bom sinal para quem estava aí preocupado, já que é um jogador que se conta bastante no Fantasy Football. Joe Flacco, quarterback do New York Jets, retornou do protocolo de Covid e volta aos treinamentos nessa segunda-feira, lá pela equipe do New York Jets. Mark Ingram também teve um problema no joelho e ele voltou aos treinamentos de forma completa na segunda-feira. Então, se por um acaso Alvin Kamara não estiver disponível, Mark Ingram vai a campo. CeeDee Lamb, com uma concussão, perdeu o último jogo, inclusive, voltou aos treinamentos de forma completa nessa segunda-feira também. Ou seja, acabou o projeto Cedric Wilson, Michael Gallup, quem sabe, não sei. Eu não sei ainda qual que é o status da situação de Covid do Amari Cooper, se ele vai estar disponível ou não. Mas o Cedric Wilson mostrou boas coisas, o Michael Gallup mostrou boas coisas. E em ligas mais profundas, eles são bem interessantes. Antes de começar a endereçar aqui o que foi o nosso review da rodada 12, lembrar você, siga-nos, @fantasyfutebolista no Instagram, _futebolista no Twitter. Estamos também no Facebook com repost de todos os posts lá do Instagram. É por lá também que a gente troca uma ideia, manda um direct, manda um comentário. A gente sempre que pode faz essa resposta, não deixa ninguém sem retorno. E também assine esse podcast, seja no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music e outras 8 plataformas onde ele está disponível, certinho. E não seja egoísta, né? Mande para seus amigos esse podcast que ajuda a crescermos e a manter esse podcast por toda a temporada, todo o ano, não só a temporada, né? Por toda a temporada em si e a off-season também. Vamos ao nosso review da rodada 12 do Fantasy. Review da rodada. Para começar, tivemos 3 jogos na quinta-feira passada. Tivemos um domingo antecipado, né? Tivemos o Thanksgiving lá nos Estados Unidos, feriado nacional no dia de ação de graças. Para aqueles que assistiram muito a sessão da tarde, né? Sempre tinha o filme de ação de graças, uma vez por mês, sempre tinha um filme que fazia relação ao dia de ação de graças dos Estados Unidos. E era sensacional, né? Essa nostalgia boa. Eu ouço Dia de Ação de Graça, eu lembro muito de Sessão da Tarde. Mas nessa Sessão da Tarde tivemos um jogo, né? Chicago Bears venceu o Detroit Lions, o jogo que abriu o Thanksgiving às 12h30 da tarde, 16-14. Andy Dalton foi o titular e Andy Dalton foi um quarterback 1 na semana. Ele conseguiu também transformar o Darnell Mooney em um wide receiver 2, quase um wide receiver 1, com seus 15 pontos em half PPR, 123 jardas por Darnell Mooney, que realmente ele subiu um patamar, né? Hoje a gente pode dizer quase com certeza de que o Darnell Mooney é o wide receiver 1 da equipe do Chicago Bears. Outro cara que se destacou com o nosso querido Andy Dalton foi o Cole Kmet, 8 de 11, 65 jardas por tight end e 10 pontos e meio. É um número, assim, impactante. Ele que, antes disso, ele tinha feito no máximo 11.7 diante do Pittsburgh Steelers, né? E segunda é a melhor partida dele. Interessante. Outro cara que também pontuou bem foi o Jimmy Graham, outro cara com pontuação de tight end 1 com o seu touchdown. No jogo terrestre a gente teve David Montgomery com 17 carregadas, mas ele foi apenas aí um running back 3 nessa semana 12 do Fantasy. Do lado dos Lions, Jared Goff não conseguiu contribuir para o nosso Fantasy. DeAndre Swift, como a gente falou, né? Teve a lesão, sofreu um fumble, inclusive, foi um dos busts da semana. Jamal Williams foi quem teve mais carregadas, 15 carregadas, 65 jardas, mais 5 recepções, ou seja, 20 toques na bola, mas esses 20 toques na bola mal e mal lhe colocaram como running back 2 na partida. Quem se destacou mesmo foi o Josh Reynolds, ele que assinou com a equipe, ele estava no Tennessee Titans, assinou com a equipe dos Lions, 3 de 5, 70 jardas e um belo touchdown para ele.
Outros jogadores que podemos destacar ainda nesse jogo, outro jogador na verdade, TJ Hawkinson, 3 de 3, 35 jardas e um touchdown pro tight end, foi o melhor tight end da partida. Outro jogo, logo depois a gente teve um jogo que foi pro overtime, um grande jogo entre Las Vegas Raiders e Dallas Cowboys, com vitória dos Raiders 36-33. Derek Carr fez uma ótima partida, passou dos 20 pontos, 375 jardas para ele, 373 jardas para ele, mas Dak Prescott ultrapassou no número de jardas por duas, foram 375 jardas pro Dak, porém foram 32 passes completados contra 24 do Derek Carr, ou seja, acabou tendo maior pontuação e também teve maior aí passes que o Dak Prescott conseguiu voltar a jogar bem, né? No jogo terrestre, Josh Jacobs pro lado dos Raiders foi o destaque com 22 carregadas, 87 jardas, um touchdown e mais 2 recepções. E do lado dos Cowboys tivemos tanto Tony Pollard como Ezekiel Elliott tendo uma pontuação de running back 2, uma boa pontuação inclusive, mas o Tony Pollard acabou produzindo um pouquinho mais, 14.8 pontos para ele. No jogo aéreo, Deshaun Jackson pelo lado dos Raiders teve 3 recepções para 102 jardas e um longo touchdown, mais um touchdown na carreira do Jackson contra o Dallas Cowboys. Hunter Renfrow não ficou muito atrás, não teve o touchdown, mas teve 8 de 9 recepções e 134 jardas. Teve um momento do jogo em que era só bola para o Hunter Renfrow e ele contribuiu. O Zay Jones não foi tão mal, mas apenas pontuação aí de wide receiver 3 para ele. O que ele é, né? Um wide receiver 3, de repente. Um destaque negativo do lado dos Raiders foi o Brian Edwards e também o Darren Waller, com 2 de 5 e 33 jardas. Do lado dos Cowboys, o ataque que não contou com a Amari Cooper, com o CeeDee Lamb, teve Cedric Wilson, 7 de 10, 104 jardas, Michael Gallup, 5 recepções em 8 bolas na sua direção e 106 jardas. O Noah Brown também participou e acabou tendo uma pontuação de wide receiver 3. Nos tight ends, destaque para o Dalton Schultz, 3 de 7, 46 jardas, um touchdown pro tight end do Dallas Cowboys, além de uma conversão de 2 pontos, lhe colocaram como um dos melhores tight ends na semana 12 do Fantasy. De noite tivemos a vitória do Buffalo Bills 31-6 no New Orleans Saints. Destaque para o Josh Allen, 260 jardas, mas 4 touchdowns. Acabou que as 2 interceptações não atrapalharam ele para ser um dos melhores quarterbacks na semana. No jogo corrido, o Devin Singletary foi quem teve mais oportunidades, mas quem pontuou mesmo foi o Matt Breida, com apenas 26 jardas de carregada no solo e 29 recebidas. O touchdown aéreo o ajudou bastante a ter uma pontuação de running back 2. No jogo aéreo, Stephon Diggs, 7 de 9, 74 jardas e um touchdown, foi o maior pontuador no jogo aéreo, mas também temos que destacar Dawson Knox, 3 de 3, 32 jardas e 2 touchdowns. Para quem apostou em Emmanuel Sanders, em Gabriel Davis, em Cole Beasley, mas ambos, os 3 não pontuaram tão bem, apesar desse placar elástico, né? Graças muito também à defesa do Buffalo Bills, né? Que teve interceptação, teve sack, apenas 6 pontinhos, né, contra os Saints. Foi muito bem a defesa dos Bills novamente. Pelo lado dos Saints, como já falei, Trevor Siemian foi mal nessa partida. No jogo terrestre não teve Mark Ingram, teve Tony Jones com 16 carregadas e apenas 27 jardas. Ty Montgomery conseguiu produzir um pouquinho mais, mas em função das 5 recepções para 31 jardas. Jogo aéreo também não entrou. O maior pontuador acabou sendo o Nick Vannett, tight end, com apenas uma recepção em 11 jardas, mas o touchdown foi o único da partida do lado dos Saints. Para quem tentou arriscar um wide receiver, aí se deu bem mal. Passando para os jogos do domingo, tivemos a vitória, uma grande vitória do Cincinnati Bengals, 41-10 sobre Pittsburgh Steelers. Joe Burrow fazendo uma boa partida. Num certo momento ele estava muito bem. Acabou que o jogo ficou muito à feição dos Bengals e ele acabou não sendo mais tão necessário, mas acabou com um touchdown apenas, mais um touchdown corrido, teve interceptação, não bateu nas 200 jardas, mas bateu pontuação de quarterback 1 na semana. Joe Mixon foi um dos destaques da semana na posição de running back, 28 carregadas, 165 jardas, 2 touchdowns, mais 4 recepções para menos 2 jardas, perdeu jardas no jogo aéreo, mas 30.3 pontos em half PPR. Ele fez apenas 10 vezes mais do que o segundo running back dos Bengals, que foi o Chris Evans, com 3.3 pontos, né? O jogo aéreo funcionou por T. Higgins nessa partida. 6 de 8, 114 jardas, um touchdown. Meu Scott Fishbowl agradece ao T. Higgins, inclusive porque eu estava jogando contra o Joe Burrow, então era touchdown do T. Higgins e eu que comemorava. Bust nessa semana por Ja'Marr Chase, apenas 3 de 13, 39 jardas. O tight end CJ Uzomah também não contribuiu muito para o nosso fantasy. Do lado dos Steelers, Big Ben foi mal
bem mal, apesar de na semana passada ter feito um jogo melhor, né? Teve 21.92 pontos contra os Chargers. Nessa semana não foi bem. Najee Harris também não conseguiu contribuir. 8 carregadas, 23 jardas apenas e mais 14 em 3 recepções. O jogo aéreo teve como destaque Deontay Johnson, 9 de 14, 95 jardas. Chase Claypool até que fez uma jogada bem bonita, mas parou nas 82 jardas em 3 recepções de 8 bolas nessa direção. E o Pat Freiermuth mais uma vez com uma boa pontuação. 4 de 4 para ele, 40 jardas e um touchdown. É a pontuação que tu quer para um tight end. Ali 40 jardinhas, em torno de 5 recepções, um touchdown. Ele confere, ele que atualmente já pulou lá para a 11ª posição de tight end, tanto em PPR como em Standard. E para ter uma ideia, vamos comparar aqui, Kyle Pitts atualmente é o 10º em Standard, apenas uma pontuação acima do Pat Freiermuth, muito por seus jogos incríveis, né? Ele é o 8º em PPR, ok, mas vem aí de uma sequência de 5 jogos sem passar dos 10 pontos, enquanto que o Pat Freiermuth, vamos ver aqui, ele já, nas últimas 5 jogos, ele bateu os 10 pontos em 3 e uma quase com 9.10 na semana passada. Passando para outro jogo aqui do domingo, New York Jets venceu 21-14 o Houston Texans. Do lado dos Texans, Tyrod Taylor até teve um início muito bom, mas depois acabou caindo de produção, não teve pontuação para ser um quarterback 1 na semana. O jogo terrestre passou muito mais pelo Rex Burkhead, que também não conseguiu contribuir, nem ele, nem o David Johnson. Pelo menos no jogo aéreo, o Brandon Cooks apareceu, né? Foram poucas jardas, poucas recepções, poucos targets, mas o touchdown lhe deram pontuação de wide receiver 2, no limite, mas deram. E o tight end, Brevin Jordan, saiu com um touchdown, calouro Brevin Jordan, ele que era conhecido por ser um tight end recebedor, ainda não teve tantas oportunidades, de repente vamos ver se a partir de agora começa a ter. New York Jets, tivemos um Zach Wilson que não pontuou bem, mas tivemos aí alguns probleminhas no jogo terrestre, né? Porque ele não tinha o Michael Carter, que vinha sendo um destaque junto com os outros quarterbacks. Independente disso, não dá para passar tanto pano, né? Eu tinha dito no Fique de Olho da semana, postado na sexta-feira, tinha inclusive colocado o Zach Wilson de destaque, pra gente ver como que esse time ia funcionar com o Zach Wilson, porque com o Mike White os wide receivers foram bem, com o Joe Flacco foram bem também, agora que o Zach Wilson voltou a ter problemas a posição de wide receiver. Elijah Moore teve uma carregada para 7 jardas, 4 recepções de 8 bolas na sua direção para 46 jardas e teve aí uma partida bem abaixo do que ele vinha tendo, né? Ele vinha de uma sequência excelente contra os Bengals, contra os Colts, contra os Bills, contra os Dolphins e agora teve a pior... Depois da semana de folga, para ter uma ideia, foram 6 jogos e este foi o pior jogo. Interessante, né? Justamente com o Zach Wilson. E o jogo, os tight ends também, a gente vinha com o Ryan Griffith tendo algumas oportunidades, não conseguiu ir bem nessa partida, Jamison Crowder também abaixo. Foi um jogo feio para o nosso Fantasy Football, né? Quem escalou aí... Tyrod Taylor numa emergência, mas mesmo assim... O Walter, que saiu com um touchdown do lado dos Jets, ninguém deve ter escalado. Tevin Coleman, espero que não, mas foi quem mais correu com a bola. Isso é bom levantar essa situação, que na saída do Michael Carter, Tevin Coleman parece que ganhou um pouquinho mais de oportunidade. Ty Johnson não foi bem. Jogo feio, né, pro Fantasy. Tivemos a vitória também do Tampa Bay Buccaneers. Esse jogo sim deu mais pontinhos pra galera, né? 38-31 sobre os Colts. Tom Brady não teve uma boa partida, apenas um touchdown, uma interceptação, 226 jardas, uma partida típica pro Tom Brady. Ele acabou não sendo um quarterback 1, longe disso, inclusive. Dá pra se dizer que foi um dos busts na semana, mas um cara que não foi bust foi o Fournette, né? Só deu ele 17 carregadas, 100 jardas, 3 touchdowns terrestres, mais 7 de 8 recepções, 31 jardas e um touchdown aéreo, 40.6 pontos pro running back. Esse foi a semana que ele ganhou. O Ronald Jones chegou a sair com um touchdown, inclusive, da partida, mas o Fournette saiu com 40.6 em half PPR. O jogo aéreo aí sim, esse se complicou, né? Porque Mike Evans foi um bust, Chris Godwin foi um bust. A gente vê um pouquinho pelo Tom Brady, mas o único destaque foi o Rob Gronkowski, 7 de 10 no jogo aéreo, né? 123 jardas pro tight end, 15.8 pontos em half PPR. Meu Scott Fishbowl agradece novamente.
Do lado dos Colts, tivemos um Carson Wentz que até jogou bem, vinha fazendo uma ótima partida, depois teve fumble, teve 2 interceptações, mas mesmo assim conseguiu terminar como um dos melhores quarterbacks da semana. Jonathan Taylor, outra semana sólida, 16 carregadas, 83 jardas, 1 touchdown, 4 de 5, 14 jardas para ele. No jogo aéreo tivemos o Dulin fazendo seu primeiro touchdown na NFL, se eu não me engano, uma bomba de 62 jardas do Carson Wentz e o touchdown para ele. Foi o destaque do jogo aéreo. O Michael Pittman, pelas oportunidades, devia ter feito mais, né? 4 de 10, 53 jardas. T.Y. Hilton saiu com touchdown na partida, mas também pouco produtivo. O destaque maior no jogo aéreo acabou ficando por Jack Doyle, tight end, 6 de 7, 81 jardas pro Jack Doyle e 1 touchdown, né? O nosso querido amigo Rui Maurício do Brasil Fantasy Football, que ficou feliz que escalou ele no Scott Fishbowl, e ele foi muito bem, ainda mais que lá é tight end premium, né? Seguindo os jogos aqui, tivemos a vitória da Atlanta Falcons, 21-14. Não tivemos destaque do Matt Ryan, apesar da vitória dos Falcons, né? Uma partida bem abaixo dele. Mike Davis, já falei pra vocês, é um cara pra se cortar. Wayne Gallman de não se escalar. Quem é um cara que você escala sem medo toda semana, independente de estar meio pau, 100%, sem uma perna, é o Cordarrelle Patterson. O cara faz acontecer. 16 carregadas para ele, 108 jardas terrestres, 2 touchdowns, 2 recepções para 27 jardas. Quebrou a banca mais uma vez. Muito obrigado. Mais um escalado no Scott Fishbowl. Minha escolha de última rodada aí, o Cordarrelle Patterson, hein? Achei foi um achado pra mim esse ano o Patterson. Russell Gage também não foi mal, 6 de 7, 62 jardas e 1 touchdown pra ele. O Kyle Pitts sim é esse abaixo, né? Já tinha comentado, 2 de 6, 26 jardas pro Pitts. Do lado dos Jaguars, o Trevor Lawrence foi um pouquinho melhor, 17 pontinhos para ele, 228 jardas, 1 touchdown, uma conversão de 2 pontos, mas saiu com interceptação, saiu com fumble. Ainda não é aquilo que se espera do Trevor Lawrence. James Robinson fez uma partida até sólida, com 17 carregadas, 86 jardas, 3 recepções para 29 e um fumble. O fumble acabou tirando uns pontinhos bem importantes para ele, né? Para ele ficar muito próximo de ter sido um running back 1 na semana. O jogo aéreo tivemos destaque maior por Tevin Austin, 12 de 2, 21 jardas e 1 touchdown pro wide receiver. Mais uma vez um jogo abaixo do Marvin Jones, apesar dele ter feito uma recepção com uma mão que é sensacional. Se você não viu, procura aí. Marvin Jones, one-handed catch. Sensacional. Laviska Shenault novamente abaixo. Se esperava que de repente na saída do Jamal Agnew o Shenault pudesse contribuir um pouquinho mais com essas jogadas engraçadinhas. Não aconteceu. E os tight ends, né? A gente já falou da lesão do Dan Arnold. Tivemos uma conversão de 2 pontos do O'Shaughnessy. Voltou a atuar, voltou a pontuar, mas uma pontuaçãozinha apenas de tight end 2 nesse domingo. A vitória do Miami Dolphins eu posso dizer que foi um pouquinho inesperada, na minha opinião. Assim, 33-10 sobre o Carolina Panthers. Tua foi muito bem no jogo na NFL, 27 de 31 passes completados, 230 jardas, 1 touchdown, mas os 2 fumbles tiraram ele de uma possibilidade de ter ido um pouquinho melhor. Como eu disse, para a NFL ele foi bem, agora para o Fantasy ele não foi bem. Quem foi bem, que eu achava que ia mal, inclusive destaquei isso aqui no podcast na quarta-feira. Myles Gaskin, 16 carregadas, 49 jardas, 2 touchdowns para ele, mais 2 recepções. Jalen Waddle, wide receiver, 9 de 10, 137 jardas, 1 touchdown. Quem ficou abaixo foi o Mike Gesicki, que até agarrou todas as bolas na sua direção, mas apenas 17 jardinhas pro tight end dos Doves. Do lado dos Panthers, não é nenhuma novidade que aconteceu com Cam Newton na partida, né? 5 de 21 passes completados apenas, 92 jardas, 2 interceptações, carregou a bola 3 vezes para 5 jardas e teve um touchdown terrestre, o que não deixou sua pontuação tão feia, mas olhando 8.18 pontos é muito abaixo. Inclusive P.J. Walker entrou durante a partida e teve uma interceptação também, mas completou os mesmos 5 passes, com metade dos passes que o Cam Newton tentou. Christian McCaffrey saiu machucado, teve 10 carregadas, foi irrelevante. Depois o time já estava perdendo, então a gente teve Amir Abdullah, tivemos Chuba Hubbard, mas não dá para destacar nada. No jogo aéreo, destaque para o DJ Moore, pontuação de wide receiver 2 para ele, 4 recepções apenas de 10, 103 jardas, foi o único que teve alguma coisa nesse ataque aéreo. O Robbie Anderson voltou à sua normalidade.
E o New England Patriots, em mais uma vitória de Mac Jones, 36-13 no time do Tennessee Titans, que mais parece o time de muitos de vocês no Fantasy, né? É um time que você vai, mexe, faz isso, bota jogar, machuca um, machuca o outro, tu não consegue... Tu não errou, né? Tu não errou no que tu tentou fazer, mas tu se deu mal, enfim, acontece, é do jogo. Mas é muito bom esse exemplo aí, roubei lá do Fantasy Footballers isso aí, né? Que lembra muito o seu time no Fantasy Football Tennessee Titans. Falando do New England Patriots, do lado vencedor, tivemos um Mac Jones 310 jardas para ele, 2 touchdowns, sem turnover para o Mac Jones, ótimo jogo do calouro, tem sido um destaque, né, junto com o Bill Belichick. No jogo terrestre tivemos maior número de carregadas para o Damien Harris, foram 11 carregadas, teve um touchdown. O Stevenson não foi tão apagado nas tentativas, teve 9 tentativas, mas foi apagado com apenas 46 jardinhas. Até o Brandon Bolden teve mais em 4 recepções, foram 54 jardas. O jogo aéreo, mais uma vez, destaque para o Kendrick Bourne. 5 de 6, 61 jardas para o Bourne, 2 touchdowns. Olha, para quem achou aí que Nelson Agholor teria... Até, na verdade, quem achou não, né? O contrato nos falou isso, né? O Nelson Agholor chegou a peso de wide receiver 1 e hoje é o wide receiver 3, porque o Jacoby Myers também vem se destacando. Para mim é o número 1 da equipe do Jacoby Myers, mas o Kendrick Bourne vem saindo com touchdowns para lá de importante, né? Foram 20.6 pontos para ele, um dos wide receivers 1 da semana. Myers saiu com 98 jardas, foi o wide receiver 2, ótimas pontuações. O Hunter Henry saiu sem touchdown mais uma vez, mais uma pontuação abaixo. Jono Smith acabou até melhor que ele na semana, mas ambos os tight ends não colaboraram muito para o Fantasy. Do lado dos Titans, tivemos um Ryan Tannehill que não chegou a 100 jardas aéreas, foram 93 jardas aéreas apenas. Teve um touchdown, mas teve interceptação, teve fumble, então terrível. Destaque para o Dontrell Hilliard, 12 carregadas, o running back, 131 jardas, um touchdown, uma recepção para 2 jardas e mais um fumble. Mas pontuaçãozinha boa para ele, 16.8 pontos em half PPR. Para quem... Muita gente me perguntou sobre o Hilliard, eu inclusive escalei ele no Scott Fishbowl nessa semana, consegui ele nos waivers e fui com tudo. Os movimentos que os Titans fizeram me levaram a crer que isso aconteceria. Isso que eu esperava muito mais ele atuando no jogo aéreo, mas ele teve apenas 2 targets na sua direção e produziu aí 131 jardas correndo com a bola. O Deonta Foreman também não foi mal, ele carregou a bola até mais do que o Hilliard, como era esperado, 109 jardas, uma recepção também para ter 3 jardas, mas o diferencial entre os dois, entre o running back 1, Hilliard, e o running back 3, Deonta Foreman, nessa semana tivemos bastante running backs pontuando, foi o touchdown e ali 22 jardinhas. No jogo aéreo, quem se destacou mais foi o Nick Westbrook e Kinney, 2 recepções de 25 jardas. O touchdown acabou salvando a pontuação, sendo o wide receiver 3 na semana. No jogo, os tight ends, nenhum destaque, né? Nem o Pruitt, nem o Swain e nem o Firkser. Outro jogo aqui tivemos, eu até vou parar para tomar uma água, que a garganta tá secando, e aqui eu vou falar bastante dessa partida. Me dá um segundinho aí. Voltei. Esse é um podcast que cansa a garganta, porque a gente fala e fala muito. Tem que repassar todos os jogos. E tem um jogo aqui que é o jogo dos Eagles. New York Giants 13-7, Philadelphia Eagles. Comentei que ia pistolar e vou pistolar. Vamos falar primeiro dos Giants, que foi bem. Daniel Jones não foi um quarterback 1, mas foi muito seguro até certo ponto da partida. Depois a defesa dos Eagles apareceu, mas não foi o suficiente para retornar aí a partida. O jogo ofensivo não funcionou. Saquon Barkley, 13 carregadas, 40 jardas apenas, mais 4 recepções de 5, 13 para 13 jardas. Foi apenas um running back 3 nessa partida. Fica a dica, não escalem mais running backs dos Eagles contra os Eagles, no caso, né? Dos outros times contra os Eagles, porque o time melhorou nesse quesito. Jogo aéreo, tivemos Kenny Golladay com 6,5 pontos. O Myarick, que é um fullback, 2 de 2, 11 jardas, um touchdown bem interessante. O Evan Ingram, que era o tight end que vinha se destacando tight ends contra essa defesa, foi parado também, teve um touchdown que ia ser um touchdown, mas acabou sendo uma interferência muito clara.
ia ser um touchdown dele, ia ter uma pontuação maior. Então, pouquinho, nem tudo lá, nem tudo cá, né? Vamos olhar como eu assisti esse jogo em detalhes. Posso falar disso, né? O New York Giants não foi mal, mas a defesa dos Eagles foi muito bem. O que é um pecado, porque esse ataque dá nojo, vamos dizer assim, né? Jalen Hurts, horrível, 14 de 31, 129 jardas, 3 interceptações, 8 carregadas para 77 jardas. Inclusive, interceptação forçando bola que no final do primeiro tempo, que era para ter saído com um field goal, quis forçar um touchdown absurdo em vez de jogar a bola fora. Terrível, assim. Por isso que eu disse lá no início, seria bom a gente ver um Gardner Minshew para ver se o problema um pouquinho também não passa pelo Hurts. Acho que ele tem suas valências, mas muito mais pro Fantasy hoje do que pra NFL. Jogo corrido, tivemos o Miles Sanders baleado, antes que falem alguma coisa. O Miles Sanders está com uma lesão no tornozelo, tentou ir pro pau, tentou ir pro jogo. Na melhor jogada dele na partida, ele torceu durante a corrida e depois dali foi só ladeira abaixo. Aí o Boston Scott entrou, 15 carregadas, 64 jardas, um touchdown, mais 2 recepções, mas teve um fumble no fim da partida que também colaborou um pouquinho. Os Eagles estavam tentando chegar, esse fumble atrapalhou, mas eu não vejo esse fumble tanto assim, o culpado pela derrota e pelos só 7 pontos. O culpado mesmo é isso aqui, ó. A gente teve Jalen Reagor, 2 de 7, 31 jardas, com uns drops pior que o Nelson Agholor fazia. Inclusive, no fim do jogo, ele tinha um touchdown na mão, a bola passou por ele e deu na cabeça. Uma outra bola também que ele tinha um touchdown, era só fazer, ele bateu com a cabeça na bola. Aí, quarta descida, o time vai arriscar para quem que é a bola? Pro Jalen Reagor. E o Devonta Smith chegou a pedir na última jogada, dizer pro Nick Sirianni, eu tava livre, ele não tocou a bola pro wide receiver 1, pro principal recebedor dele. Na jogada seguinte, vai lá Devonta Smith, corta o Bradbury, que é um ótimo cornerback, fez um trabalho excelente. Ele conseguiu umas 5 jardas de separação, e o Jalen Hurts fez o quê? Tocou pro Jalen Reagor. Beleza. Nem o Dallas Goedert saiu com 1 de 3 para 0 jardas. Que é um ótimo tight end. Um tight end excelente recebendo passes. Alguém me explica. Tivemos Greg Ward recebendo bola na end zone. E o Devonta Smith terminou 2 de 4. Não vem meter pau no Devonta Smith, que ele não tem culpa nenhuma. Ele teria agarrado as 2 bolas que foram na direção do Reagor. Assim... Eu vi que o Nick Sirianni defendeu o Reagor. Eu não defendo mais. Esse cara não merece jogar na NFL. Esse cara é terrível. Ele é ruim. Ele é horrível. Cara, ele é muito ruim. Ele é muito ruim. E além de tudo, é um baita de um falastrão que tem várias fotos aí de gente que foi reclamar com ele. E torcedores dos Eagles com razão. Antes dessa partida, inclusive, quando ele já tinha tido outras bobagens durante as partidas, e ele retrucou, xingou o torcedor de volta. Então é um cara assim que não merece vestir a camisa dos Eagles, não merece jogar na NFL, e muito menos merece estar em algum time de fantasy, de qualquer um de vocês. Dropem ele agora, façam um favor pro seu coraçãozinho, certo? Eu disse que eu ia pistolar porque, assim, foi um anticlímax total. Quando eu vi que a última bola foi pra ele de novo, eu disse, não é possível, cara. Não é possível. Culpados do Jalen Reagor. Ontem. 1. Jalen Hurts passar a bola para ele. 2. Nick Sirianni escalar ele e botar ele em campo. 3. Howie Roseman ter efetuado o draft, inclusive colocando ele na frente do Justin Jefferson. Vou falar aqui porque eu não me escondo, tá? Na época do draft eu gostei da escolha do Jalen Reagor, por ser um cara que não era tão falado, tinha algumas características de jardas após a recepção muito interessantes, uma força física, uma velocidade, mas ele parece que está piorando na NFL, enquanto que o Justin Jefferson, que foi escolhido depois dele, está voando. É complicado, né? O time que deixou, que draftou J.J. Arcega-Whiteside em vez de draftar DK Metcalf, cara, assim... terrível, né? Ainda bem que acertou com Goddard, acertou com Maddox, Josh Sweat, o Milton Williams, que é defensive tackle, aí tá caminhando bem. Mas esse podcast não é dos Eagles. Eu disse que eu ia pistolei, agora vamos seguir pro Fantasy, mas a dica é... Jalen Hurts segue sendo um bom quarterback no Fantasy. Devonta Smith eu não joguei a toalha ainda porque ele é um ótimo recebedor. Dallas Goedert também não. E o Jalen Reagor jogue pra longe. Detalhe aqui, com o Miles Sanders
possivelmente tendo problemas para jogar contra os Jets, o Boston Scott tem uma oportunidade de ouro na mão aqui. Só se eles pegarem ele para culpado da derrota pelo fumble, que eu acho que aí vai ser assim um erro crasso da comissão técnica, eu vou passar a atacar eles também. Mas tudo leva a crer que o Boston Scott, se o Jordan Howard voltar e estiver saudável, melhor ainda. Porque eu confio um pouquinho mais no Howard, inclusive acho ele mais running back. Porque o jogo é contra os Jets, e a gente sabe o que acontece com running backs contra os Jets, apesar de Burkhead e David Johnson não conseguirem fazer nada. Passando para outro jogo que tivemos a vitória do Denver Broncos 28-13 sobre o Los Angeles Chargers. Justin Herbert até teve pontuação boa para o Fantasy. Passou das 300 jardas. Austin Ekeler também foi bem, principalmente pelo jogo aéreo, né? Teve touchdown, teve 6 recepções para 68 jardas, 12 carregadas para 31 jardas. Pontuação de running back 1 para ele. Keenan Allen foi o cara que mais recebeu bolas no ataque, 7 de 10, 85 jardas para o Allen. Pontuação assim na beirada de wide receiver 2. O Mike Williams, que eu achei um apelido pra ele, né? Ele é o Mike Williams é um Marquez Valdes-Scantling com grife. É o Marquez Valdes-Scantling do MVS lá de Dubai, assim, do Catar, sabe? Uma coisa mais sofisticada. Porque, cara, é impossível. 4 de 8, 39 jardas, faz jogadas boas. Mas ele é um cara da big play, né? Se não entrar big play, parecia que o time tinha encontrado uma forma de jogar e ele simplesmente caiu muito de nível e me veio essa aí, né? Eu tava pensando, putz, mas Mike Williams não vai. Claro, é o MVS com grife, só isso. Não, ele é um baita jogador, acho ele um bom wide receiver 2 para qualquer equipe. Mas ele não está mais sendo utilizado bem como ele estava sendo utilizado no início do campeonato. Jared Cook saiu com touchdown, 2 de 5, 25 jardas pro tight end, pontuação de tight end 1 na semana. Do outro lado, Teddy Bridgewater não foi tão mal, mas não chegou a ter uma pontuação de quarterback 1. Javonte Williams, por outro lado, foi um ótimo running back. 14 carregadas, 54 jardas, 1 touchdown, mais 3 recepções para 57 jardas. Melvin Gordon ficou atrás, fez algumas jogadas muito boas, mas não acabou aí só tendo pontuação na beiradinha de running back 2. No jogo aéreo não tivemos destaques. Tim Patrick foi quem mais pontuou, 3.6. Então você já imagina o restante, né? Jerry Jeudy, bust. Courtland Sutton, bust. Noah Fant, bust. Passando para outro jogo que teve mais pontos aqui, Green Bay Packers 36-28 sobre os Los Angeles Rams. Aaron Rodgers com dedo quebrado, baleado, nada a declarar, né? Teve touchdown corrido, teve 2 touchdowns aéreos, 307 jardas, 26.28, um dos melhores quarterbacks na semana. Matthew Stafford não foi mal, também passou das 300 jardas, fez 21.98 pontos em ligas com a pontuação da Super League, que é uma pontuação padrão. Ótima pontuação para ambos os quarterbacks. Do lado dos Packers tivemos destaque para o A.J. Dillon. Foram 20 carregadas, 69 jardas, 5 de 5, 21 jardas e 1 touchdown. Para quem aí achou que a ativação do Aaron Jones e todo aquele papo de que ele ia jogar, que ele estava bem, papapá, não foi bem isso que a gente viu, né? Forçaram um pouquinho. Eu disse que não era interessante forçar. A equipe tem semana de folga na próxima semana. Não gostei muito dessas decisões, inclusive. E o A.J. Dillon, ele tá a um passo de ser o novo Derrick Henry. O cara é simplesmente gigantesco, ele é do tamanho do eu ia falar do Aaron Donald, não. Mas ele é do tamanho dos defensive tackles do outro lado, ele é simplesmente gigante. Eu queria ver uma foto dele com o Derrick Henry do lado pra gente ter uma ideia dos dois, assim. Jogo aéreo tivemos Randall Cobb, 4 de 5, 95 jardas, 1 touchdown e 1 fumble. Inclusive saiu machucado na partida. Davante Adams, 8 de 9, 104 jardas. E ó o MVS aí, 4 de 9, 50 jardinhas. Quem sabe, eu vou falar dele depois. Vou falar do Marcus Valdes-Scantling sim depois. O Allen Lazar voltou do protocolo de Covid, mas 2 de 6 e apenas 13 jardinhas para eles. Josiah DeGuara tinha uma oportunidade aqui contra os Rams pelo matchup favorável, mas não foi bem, apenas 2 de 4, 13 jardas. Do lado dos Rams, tivemos Darrell Henderson correndo 16 vezes com a bola, 55 jardas, 4 recepções para 18 jardas e 1 touchdown aéreo. Não foi mal. Teve pontuação de running back 1 na semana, o Darrell Henderson. E o destaque no jogo aéreo, tivemos na verdade os 3 wide receivers, né? Tyler Higbee não, foi um bust, 1 de 5, 3 jardas. Mas Van Jefferson, 3 de 9, 93 jardas, 1 touchdown longo. Odell Beckham, 5 de 10, 81 jardas, 1 touchdown longo também. E o Cooper Kupp,
aquele cara que vem sendo, assim, vem caminhando a passos largos para ser o MVP do Fantasy nessa temporada. 7 de 10, 96 jardas e uma conversão de 2 pontos. Só o Kupp não foi um wide receiver 1 desses caras aí, mas ele ficou na beiradinha para ser um wide receiver 1. O jogo que eu destaquei no Fique de Olho foi o San Francisco 49ers contra os Vikings e foi um belo jogo. 34-26 para os 49ers. Destaque para o Kirk Cousins, 20 de 32, 238 jardas, 2 touchdowns, uma interceptação. Lhe colocaram como um quarterback 1, enquanto que o Jimmy Garoppolo com 230 jardas, um touchdown, uma interceptação. Mas acabou que o touchdown a menos aqui, né, foi o diferencial entre um ou o outro, a diferença entre ele ser um quarterback 1 ou não. Jogo terrestre dominado pelo Elijah Mitchell, 27 carregadas, 133 jardas, um touchdown, 5 recepções para 35 jardas. Jeff Wilson se tornou apenas o terceiro mais acionado, né, o Kyle Juszczyk. Mais acionado não porque ele foi acionado uma vez mais do que o Kyle Juszczyk, mas o Kyle Juszczyk teve mais produção. Então Elijah Mitchell em campo, você não pensa em escalar Jeff Wilson, Trey Sermon ou qualquer outro jogador. E o Deebo Samuel, hein? 6 carregadas para 66 jardas, mais uma vez contribuindo no jogo terrestre, 2 touchdowns terrestres, apenas uma recepção para 12 jardas, o wide receiver que... ele e o Patterson, né, 2 wide receivers colaborando muito no jogo terrestre. Ele que atualmente é o segundo em PPR, segundo em standard wide receiver, só atrás do Cooper Kupp. Brandon Ayuk fez outro jogo bom, 13 de 6, 91 jardas, pontuação de wide receiver 3, mas 11 pontinhos para quem vinha sendo um baita bust. Tá bom, né? Tá mais do que bom. Eu gostei também do Jennings, Jawan Jennings. Teve 3 bolas na sua direção, agarrou 2, fez um touchdown. Inclusive postei lá no Twitter, né? Jawan Jennings, mesmo draft do Jalen Reagor, e é melhor que o Jalen Reagor, mesmo sendo escolhido lá atrás. George Kittle foi um bust na semana, apenas uma Estou com problemas em falar recepção. Vocês notaram isso já. Semana passada eu fiz um negócio que nem eu consigo entender o que eu falei. Eu tentei falar e não consegui. Foi terrível. Até dei muita risada com isso. George Kittle, uma recepção apenas para 13 jardinhas. Do lado dos Vikings, já falei do Cousins, tivemos Dalvin Cook saindo machucado, fez 10.3 pontos em PPR, não foi tão interessante assim. Alexander Mattison entrou e deve ser aí o titular nas próximas semanas, deve ser o cosplay de Dalvin Cook nas próximas semanas. Adam Thielen, 5 de 7, 62 jardas, 2 touchdowns, foi o destaque no jogo aéreo. Justin Jefferson não foi mal, 4 de 9, 83 jardas, um passe completado para 24. Ficou para trás, né, metade da pontuação do Thielen. Pontuação aí de wide receiver 3 apenas para o Jefferson, mas atualmente o Justin Jefferson é o 5º em PPR e o 5º em Standard, então não podemos reclamar aí de um potencial como o Justin Jefferson. Eu tinha destacado pela segunda semana seguida o Tyler Conklin, né, e ele foi mal de novo, 2 de 3, 25 jardas e um fumble por tight end dos Vikings. E no Sunday Night Football, ou no Turnover Night Football, tivemos Baltimore Ravens 16-10 sobre o Cleveland Browns. Lamar Jackson no seu pior jogo talvez da história, 4 interceptações para ele, 165 jardas no touchdown. Do outro lado, Baker Mayfield teve fumble, teve touchdowns, 247 jardas apenas, um terror. Jogo terrestre não entrou, nem Nick Chubb, nem Kareem Hunt foram peças importantes em nenhum time do Fantasy nessa semana. Do outro lado, o Baltimore Ravens teve Devonta Freeman com o dobro de carregadas do Latavius Murray, mas apenas 52 jardas terrestres e mais 8 jardas aéreas. Jogo aéreo, Jarvis Landry teve um bom jogo, 6 de 10, 111 jardas, mas um fumble o tiraram uma possibilidade de ter um pouquinho mais de pontos. Do lado dos Ravens, Marquise Brown, 8 de 10, 51 jardas foi o destaque, e atrás dele 4 de 4, Rashad Bateman com 31 jardas, mas não tivemos destaques em nenhum dos dois times, né, como wide receiver. O Brown e o Landry apenas wide receiver 3. Mas os tight ends, sim, esses tiveram destaque, né? David Njoku, 3 de 5, 35 jardas e um touchdown que não foi touchdown, mas deram um touchdown. Então vale o touchdown. Para mim aquela bola bateu no chão claramente bateu no chão. E o Mark Andrews também muito caçado pela... Inclusive, ele, se eu não me engano, ele teve 4 de 10, 65 jardas e um touchdown. Foi um dos melhores tight ends na semana. Mas teve uma bola que a equipe deu o passe incompleto, que foi passe completo, e acabou dando interferência. E
provavelmente contou a interferência e não aquele passe completado nessa pontuação do Mark Andrews. Esses foram os jogos. A gente ainda tem hoje à noite Seattle Seahawks e Washington Football Team, torcendo para um Terry McLaurin quebrar a banca aí. Eu preciso dele na minha liga principal e preciso no Scott Fishbowl, então tomara que ele vá bem nessa semana aí. Eu posso fazer uns pontinhos a mais, principalmente no Scott Fishbowl, para tentar buscar esses playoffs. E se der tudo certo, uma semaninha de bye. Vamos torcer para os brasileiros no Scott Fishbowl, certinho? Vamos falar então na semana 13 com streaming e waivers. Streaming de quarterbacks e de defesas. E streaming da semana, começando com quarterbacks. Eu diria que tem um quarterback só aqui que eu ousaria escalar. Os outros é complicado, mas o quadro traz 3 jogadores. Eu vou trazer os 3 que, na minha opinião, são os melhores disponíveis em 50% das ligas do NFL.com. O melhor para mim, na minha opinião, é o Carson Wentz do Indianapolis Colts. Ele enfrenta Houston. Em Houston vem melhorando a defesa, mas eu acho que um quarterback como o Carson Wentz, e do jeito que ele jogou na última partida, ele jogou muito bem. E deve ter uma outra partida boa contra a defesa do Houston. Outro cara, Matt Ryan, que não teve um jogo bom, mas enfrenta o Tampa Bay Buccaneers, que deu esse jogo bom pro Carson Wentz. O Matt Ryan também, que quando enfrentou na semana 2 o Tampa Bay Buccaneers, teve um dos seus melhores jogos no Fantasy. Foi um dos jogos mais produtivos do Ryan. Então o nosso quarterback de streaming 2021, Matt Ryan, tem uma oportunidade aqui para ter aí alguns pontinhos no Fantasy Football depois de uma semana ruim. E outro cara, Tua Tagovailoa do Miami Dolphins, encara o New York Giants, que deu trabalho pro Jalen Hurts. E eu acredito que dê trabalho pro Tua. Mas depois do que eu vi da última semana dos Dolphins, eu acho que o teto dele subiu um pouquinho mais. Ele foi muito bem pra NFL, né? Eu comentei isso antes. E quem sabe com um pouquinho mais de sal aí, um pouquinho mais de ketchup, de mostarda, ele possa ser também um bom quarterback no Fantasy. Minha ordem é essa ordem que eu passei. Carson Wentz, Matt Ryan e Tua Tagovailoa como quarterbacks de streaming pra semana 13. E defesas, hein? Defesas tem algumas outras opções que difícil até de escolher qual a ordem. Uma delas, defesa do Miami Dolphins, que enfrenta o New York Giants em casa. Deu trabalho na última semana pro Cam Newton e deve dar trabalho pro Daniel Jones. Por isso ela é a defesa mais interessante para se escalar aí de streaming nessa próxima semana. A outra defesa interessante e que também melhorou muito, como já falei, é um pecado ter um ataque como ele que eles têm, a defesa do Philadelphia Eagles, que enfrenta o New York Jets do Zach Wilson, mais um jogo em Nova York para os Eagles, e o Zach Wilson tem tido problemas aí, né, com um pouquinho de pressão, com uma secundária eficiente, pode sair com bastante pontinhos nesse jogo e ser um diferencial na sua semana também, assim como a defesa dos Dolphins. E uma outra defesa que melhorou bastante nas últimas partidas, pode olhar até pela pontuação dela, foi a defesa do Kansas City Chiefs. Eles enfrentam os Broncos em casa com uma semana de folga, então vem fresquinhos aí para esse jogo contra os Broncos, que é para ter Teddy Bridgewater, teve o Drew Lock também em campo por um certo período do jogo. Então essa defesa dos Chiefs pode pressionar tanto o Bridgewater como o Drew Lock se for ter que optar pelo Drew Lock. Acho que não será necessário, mas ambos podem espalhar a farofa contra essa defesa. Na minha ótica, eu diria que a melhor defesa no momento é a defesa dos Dolphins, logo na sequência Eagles e Chiefs, mas as 3 são ótimas opções de streaming nessa semana 13 do Fantasy. Waivers da semana. E o waivers, hein? Chegou a parte, né, que muita gente espera só pelos waivers. Eu vou te falar que tem opções boas de running backs nessa semana. Talvez o que mais se procura sempre em waivers são running backs, e nessa semana temos várias opções em função dos titulares estarem se machucando com frequência. Uma delas, a principal delas na minha opinião, Alexander Mattison do Minnesota Vikings. Deve ser o cosplay de Dalvin Cook até ele retornar, e a gente não sabe se ele retorna ainda para nossa temporada de Fantasy. Então o Alexander Mattison passa a ser aí o alvo principal nas ligas de Fantasy por aí afora. Dontrell Hilliard do Tennessee Titans para mim é outra escolha bem interessante. Ele que está tendo a oportunidade pela lesão do Derrick Henry, que não deve voltar também para o Fantasy, e tem tido oportunidades, tanto no jogo terrestre, jogo aéreo. Na última semana foi bem no jogo terrestre, teve touchdown longo, acho que foi touchdown. Não lembro se foi touchdown, se foi uma jogada longa.
Tá tendo oportunidades e eu acho que ele deve se manter como running back 1. Ele e o Foreman, né? São duas boas opções. Se você não tem ele, mas tem o Foreman, eu acho que é outro cara interessante para se ter na equipe. Jamal Williams do Detroit Lions, se o DeAndre Swift não tiver condições de jogo na semana 13, ele vira uma opção para mim número 1. A gente sabe que o Jermar Jefferson quando atuou bem, mas o Jamal Williams, estando saudável, para mim, é o running back 2 da equipe e é o cara que teria a maior possibilidade de pontuar caso o DeAndre Swift não esteja em campo. Chuba Hubbard, do Carolina Panthers, será o running back 1 daqui para frente, para a equipe dos Panthers, com a lesão do Christian McCaffrey e com a ida dele para Injured Reserve. Então é uma adição aí que o Chuba Hubbard estava em muitos times, mas com a volta do Christian McCaffrey, muita gente dropou ele. Então hoje ele está ali em torno de 70%, quase 70% disponíveis nas ligas do NFL.com. Mas agora com certeza esse número vai virar e na semana que vem não devemos mais ver esse número tão alto. E para fechar, Boston Scott do Philadelphia Eagles. Se o Miles Sanders não estiver bem novamente, o duelo é fantástico contra o New York Jets. E ele só não vai ser o titular se a comissão técnica resolver botar a culpa nele por aquele fumble. Eu acho que isso não aconteça. Lembrando que, né, se o Jordan Howard estiver ativo, ele é um ativo melhor para o nosso fantasy football nesse caso. Wide receivers, aqui o buraco é um pouco mais embaixo. Um deles, Marcus Valdes-Scantling, o MVS, vem tendo oportunidades, não tanto também só no jogo no fundo de campo, onde se ele agarrar uma bola vai ter uma pontuação boa na semana, mas o problema é que a semana é folga para os Packers, então diria que para ter um pouquinho de cautela nessa situação, não gastar muito dinheirinho não com o MVS. Nick Westbrook-Ikhine do Tennessee Titans, outro jogador. Só lembrando uma coisa, se eu não me engano eles estão de folga também na semana 13, deixa eu levantar essa... Sim, semana 13, então o Dontrell Hilliard, que é uma ótima opção, pode estar disponível até mais barato, tá, o running back, ele e o Deonta Foreman, porque o time está de folga na semana 13, se tu precisa de um running back aí pra já jogar pro jogo, com certeza vai ser gasto mais em Chuba Hubbard, em Alexander Mattison, se estiver disponível, em Jamal Williams, do que no próprio Hilliard. Eu falei do Ikhine, do Tennessee Titans, vencendo o wide receiver 1 na ausência do A.J. Brown, do Julio Jones. Cedric Wilson, do Dallas Cowboys, que é hoje o wide receiver 4 no elenco, atrás do Gallup, atrás do Cooper, atrás do CeeDee Lamb, mas ele tem uma possibilidade, ele pontuou os jogos onde outros jogadores estavam disponíveis, e a gente, não sei se a gente viu, ou quantos jogos que a gente viu, acho que 2 no máximo nessa temporada, onde os 3 wide receivers titulares estiveram em campo, né? Tanto o Lamb, Cooper e o Michael Gallup. Então o Cedric Wilson pode ser uma opção aí interessante, principalmente em ligas mais profundas. Kendrick Bourne é um cara que está comendo pelas beiradas, é um cara que está tendo oportunidades e está pontuando, está fazendo touchdown, mesmo com pouco volume até. E acaba que com essa disponibilidade ele passa a ser um ativo importante aqui para o seu time, caso você necessite aí numa folga de um wide receiver dos Titans, que não tem muitos, ou de uma folga de um wide receiver do Green Bay Packers nessa semana 13. Tem mais times que folgam nessa semana, né? Vamos já dar uma olhadinha aqui. Week 13 NFL. Vamos lá, Week 13 NFL. Entra no site NFL.com, vai lá no finalzinho. Vai aparecer os jogos. Teams on bye. Panthers. O Chuba Hubbard também não gasta muito nele, tá? Também tá de folga nessa semana. Então, Carolina Panthers de folga. Cleveland Browns. Green Bay Packers e Tennessee Titans folgam na semana 13. Outro cara aqui é Russell Gage do Atlanta Falcons. Não vem sendo aquele cara que a gente esperava, mas vem sendo um pouco menos pior e tem tudo para terminar esse final de temporada não tão mal, até porque falta peças, né? O time sem o Calvin Ridley é diferente, sem o Julio Jones é diferente, tá sentindo muita falta do Julio Jones, tá dependendo muito do Patterson. Então, quando o Patterson daqui a pouco não funcionar, para quem que esse time vai recorrer, né? O Kyle Pitts tá muito bem marcado porque é o o recebedor principal da equipe. E os tight ends, já falando em Kyle Pitts, tight ends para essa semana de waivers. Um deles, Jack Doyle do Indianapolis Colts, mas aqui eu não boto minha mão no fogo, tá? Porque o Jack Doyle tem momentos, toda a temporada tem momentos, e a maioria da temporada ele passa abaixo. Ele não é um cara tão ruim, é um cara para
tentar um touchdown, alguma coisa assim, ele é uma boa alternativa, mas tome cuidado aqui. Um cara que ainda está disponível, eu não consigo entender como é que ele ainda está disponível, é o Pat Freiermuth do Pittsburgh Steelers, ainda disponível em mais de 50% das ligas. Ele que, se continuar nesse ritmo, vai ser o melhor tight end calouro do Fantasy, e tem tudo para continuar nesse ritmo. Eu não vejo ele caindo, fazendo ali suas entre 4 recepções, 5 recepções, saindo com um touchdown. Ele vai muito provavelmente passar o Kyle Pitts se ele não tiver mais nenhum daqueles jogos como ele teve ali de estouro na temporada. E outro cara que dá para se... é um tiro no escuro aqui, Cole Kmet do Chicago Bears. Torcer pro Justin Fields não voltar. Eu diria que até o Jimmy Graham é interessante na falta do Justin Fields. Mas eu vou ficar aqui apenas do Cole Kmet. No Cole Kmet, não Colt Kmet, né? Colt Kmet não tem jogador Colt Kmet, só Cole Kmet. Esse foi nosso episódio de início de semana, nosso episódio número 99, quarta-feira, nosso 100º episódio. Tá grande esse nosso podcast, hein? Pode ter mais gente ouvindo também, né? Eu sei que a galera agora no final de temporada começa a largar um pouquinho, claro, fim de ano, a gente sabe, cada um tem o seu compromisso, mas vamos seguir aí nessa pegada, tá muito melhor do que na temporada passada, tem bem mais ouvintes, agradeço você, siga conosco, se você não gosta de alguma coisa, manda lá no Instagram, alguma dica para melhorar, temos toda a off-season para falar de muita coisa, a gente tem um episódio por temporada, fora de temporada, então... Bastante coisa pra gente falar aqui, você ouvir muito uns fala, galera, do episódio. E se continuar assim, muitas pistoladas dos Eagles, né? Ou espero que não, tomara que não. Vamos lá então, uma boa semana pra todos, a gente fala no próximo episódio, 100º episódio do podcast Fantasy Futebolista. Um abraço!